O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Atos, capítulo 1, verso 6. Então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Amém, irmão? Poder sentar. Eu fico, irmão, às vezes imaginando certas passagens bíblicas, só um pensamento, né? Como, por exemplo, imagina se você acharia num livro secular uma informação dessa, que os discípulos estavam olhando para alguém e esse alguém subiu, uma nuvem o encobriu, apareceram 2 anjos, 2 homens de branco. Por que vocês estão olhando? Esse que subiu, da mesma maneira, esse vai voltar. Você acharia isso em algum livro? Em algum livro de faculdade? Algum livro de história? Ou seja, Deus preservou o seu próprio mundo com seus próprios livros, com seus próprios conceitos. Sem a Bíblia, nós estaríamos perdidos. Tem uma frase que eu sempre uso muito, sem Bíblia não há Deus. Porque é um conceito que eu imagino que, se não tivéssemos os relatos bíblicos, nós viveríamos em um completo mergulho nas trevas. A Escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com Bíblia em nosso meio, tanta gente ainda não consegue conhecer a verdade, mesmo lendo a Bíblia. As pessoas leem, mas não entendem. Até cristãos nos criticam quando nós dizemos: não, Deus mandou, a gente vai e faz. Não, mas Deus não manda ninguém fazer isso. Eu já disse para muitos: não, o teu Deus pode não te mandar, mas o meu me manda, e isso me basta. Mas, irmão, você não acha que vai causar polêmica? Não me interessa. Mas vai elevar o ódio das pessoas? Não me interessa. Missão dada, para mim, vai ser missão cumprida. Porque Jesus, quando te dá uma missão, meu irmão, Ele sabe que você é capaz de ir fazer. Então vai e faz. Não adianta: não, Jesus me deu uma missão que eu não consigo realizar. Consegue sim. Jesus falou para o profeta desconhecido: entra nessa cidade, não come nem bebe dentro dessa cidade. Vai lá, profetiza e volta pelo deserto. O homem podia dizer: ué, como que eu vou entrar numa cidade? Sem comer, sem beber, eu vou morrer de sede? Não vai não. Amém, irmão? Quando Jesus dá uma missão, Ele garante todas as coisas. Ele sustenta. Ele sustentou Moisés 40 dias e 40 noites, lá no monte, sem comer, sem beber e sem dormir. Jesus no deserto, a comida que desceu para Elias. Irmão, nós temos que viver, temos que ter o entendimento, a lógica de viver um Deus sobrenatural. O Deus que te chamou, planejou o dia,
A hora, o minuto, o segundo. E como ele vai te tirar dessa terra? Ninguém te expulsa do planeta. O planeta é de Deus. É Ele que vai te tirar. É Ele que vai tirar a sua igreja. O mundo está tentando acabar com a igreja há milhares de anos. E a igreja está aí firme e forte. E para quem olha para nós, verá que a igreja está mais forte do que nunca. Somos um povo incrível. E aqui tem se cumprido a palavra que o Senhor Jesus me disse. Eu vou transformar isso também em memorial, que nem aquelas placas que ali estão. Que Jesus me disse em 1999, faz a igreja, eu quero a minha igreja no alto do morro, com um lugar de difícil acesso. Porque aqui nesse lugar eu farei uma grande seleção. Aqui eu trarei e como é que Deus falou? Edificarei nesse lugar um povo forte. Eu quando olho para alguns irmãos aqui, eu digo, não é um povo forte, é o povo mais forte. Quando Deus disse um povo forte, Ele estava querendo dizer o mais forte, que eu nunca vi, irmão. Igrejas na era moderna, do tempo que eu, sem contar os nossos irmãos, os discípulos, né? Dali, depois dos primeiros 200 anos da igreja para cá, acabou, só nós, irmão. Como igreja, situações individuais surgiram, homens valentes surgiram, tal. Martinho Lutero surgiu, foi um grande homem valente, mas não se compara a nenhum de nós. Nós ultrapassamos Martinho Lutero, em muito. Martinho Lutero, no final, ele dizem, alguns historiadores, os historiadores dizem, eu não estou dizendo que seja verdade, assim como nós cremos em Martinho Lutero pela história, também eu estou dizendo, a própria história diz que Martinho Lutero teria ido até Vaticano para pedir desculpas ao Papa. Eu não sei se isso foi verdade ou não. Os mesmos livros que falam algumas coisas, falam outras. Se Martinho Lutero fez isso, está na cara que nós estamos muito acima dele. Porque nós aqui, o que falamos, meu irmão, não interessa quem discorda, não temos satisfação a ninguém dar. Ninguém. Nós temos uma missão e nós vamos cumprir. Como eu dizia ontem, né? O policial falou, não, você tem que me acompanhar lá na delegacia, muito gentil, camarada. Eu falei assim, vem cá, para que a gente vai na delegacia? Se amanhã eu vou estar de volta aqui nesse mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Falei para ele, é besteira, nós vamos lá hoje, amanhã eu estou aqui de volta nesse mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Vai todo dia me levar para a delegacia? Não vai. Irmão, só adiantando isso para vocês, antes da gente entrar propriamente na pregação, teve algo que eu não quis fazer ontem. Eu poderia obrigá-los a emitir uma folha para cada um. E a todo mundo entrar. Não, nós estamos juntos. Chamou uma por quê? Por causa das faixas? Não, nós também estamos com as faixas. Vai ter que ouvir todo mundo. Aí eles iam ficar malucos. Iam ficar loucos, meu irmão. Mas isso nós deixaremos para a próxima. Amém, irmão? Ontem nós tínhamos uma missão e o Espírito nos impeliu e nós fomos para aquela. Na próxima a gente pega eles. Eu estou pensando em voltar lá sábado. Tem alguém que ir? O povo para gostar de confusão. Então, irmão, Atos dos Apóstolos, tem aqui algo interessante que Jesus, assim, no verso 8, Atos 1:8, que é uma repetição de Lucas 24:49. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é esse poder? Né? Outras versões dizem, recebereis a virtude do Espírito Santo. Lá em Lucas também nos dá a entender que é uma unção. Não é, recebeu
o Espírito Santo. Não, pessoas recebem o Espírito Santo ao professarem Jesus Cristo, ao sustentar a sua fé, elas recebem o Espírito Santo, mas não recebem a unção do Espírito Santo. A unção é o que te capacita a uma atitude, a um serviço. Receber o Espírito Santo é como aquele ladrão lá da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, tu creu? Creu a ponto de achar que aquele homem é o Salvador? Ele falou, não reconhece, esse homem é inocente. Ah, então ele recebeu o Espírito, porque o apóstolo Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Jesus falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então aquele homem pertencia a Jesus, significa que ele recebeu o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo que Paulo diz é o Espírito Santo. Então aquele homem recebeu o Espírito Santo, mas ele recebeu unção para pregar? Não recebeu. Recebeu a unção para orar pelos enfermos, recebeu a unção para testemunhar nas ruas, nos palácios, levantar a sua voz, a unção para escrever livros, a unção para gravar coisas, a unção... Não, ele não recebeu. Então uma coisa é receber o Espírito Santo e outra coisa é ser capacitado por este mesmo Espírito ao serviço do Senhor. São coisas muito diferentes. Quando eu estava, no tempo que eu estava na Igreja Batista, tinha irmãos lá, alguns diáconos abençoados, pessoas que se via que era temente a Deus, mas não conseguia romper com as ataduras da Igreja Batista, e muitos acabaram indo de mal a pior, sepultando as suas vidas, mas eu vi pessoas lá tementes que conversavam no cantinho das igrejas assim comigo, irmão Tupirani, não, eu creio no poder de Deus, a igreja não crê, mas eu creio que Jesus cura, na minha casa eu tenho orado, na minha casa eu tenho buscado, eu senti isso, eu vi aquilo, eu tive sonho. Tinha pessoas lá desejosas de Deus, mas a maioria não. Então, quando eu estava dentro da Igreja Batista, na sepultura, todo mundo cantava, coral bonito, né? Dentro da igreja era tudo bênção, parecia fogo puro, tinha uns corinhos lá que os irmãos marchavam, faziam gracinha, batia palma, dava passinho, girava, parecia uma unção tremenda. Tem o Espírito Santo? Tá, vamos dizer, tem o Espírito Santo. Mas quando o pastor dizia assim, olha, domingo à tarde, nós vamos ali em tal lugar, vamos fazer uma distribuição de folheto. Aí quando o pastor chegava na hora do evangelismo, era domingo às 2 da tarde, não, domingo às 16 horas, às 4 da tarde, quando chegava lá, só estava o irmão Tupirani. Então os outros, tinha o Espírito Santo? Sei lá se tinha, vamos dizer, tinha, mas não tinha unção para trabalhar para Jesus. Eu estava lá. Nunca faltei um evangelismo. Por quê? Porque eu estava capacitado para aquilo. Como capacitado? De alguma maneira. Eu era uma pessoa envergonhada, tímida, mas eu queria estar ali. Então, de alguma maneira, Deus me capacitou. Deus foi me alimentando com milho. De repente, Ele começou a derramar espigas sobre mim, irmão. E o cara que era o covarde, tímido, intimidado, medroso, um dia, quando eu dei por mim, estava pregando nas praças públicas, vendo claramente que não estava sozinho, sentindo coisas em mim que os outros irmãos diziam assim, rapaz, você ficou transtornado, eu não te reconheci quando tu estava pregando ali. Como é que você sabe aquilo que você falou? Eu falei assim, não, eu não sei, eu falei. Amém, irmão? Isso é a unção que te capacita a falar o que você não sabe. A unção é uma ferramenta de Deus poderosa através do seu Espírito, que te faz compreender o que você jamais poderia compreender.
te faz se comportar de uma maneira que jamais você se comportaria. É a unção que vai te aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Não é? Diante de um policial, diante de armas, diante de gente, não, porque eu comando, eu sou o líder do batalhão. Muita gente, não, amém, não. Todo mundo se cala. A unção é que determina a hora que você abre a boca e a hora que você cala. É a unção, meu irmão. Imagina, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham o Espírito Santo? Beleza, mas não só o Espírito Santo. Eles tinham a unção do Espírito Santo. Isso que Jesus falou aqui assim, ó, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sadraque, Mesaque tinha. Porque diante da fornalha, rei, não temos que te dar resposta nenhum. O Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha. Isso é a unção, meu irmão. Ninguém nunca foi livre daquela fornalha. Já tinha morrido gente ali a balde. Mas a unção diz assim, não, o Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha e da tua mão. E se ele não livrar, fica sabendo, estou botando o dedo na tua cara, rei. A tua imagem nós não serviremos. Isso é a capacitação do Espírito para ser testemunho. Aí quando a unção passa, que alguém olha para você, foi esse traste aí que falou aquilo lá? Esse debilóide falou aquelas palavras? Esse maluco afrontou o rei? Irmão, maluco cheio da unção é a arma mais poderosa de Deus na terra. Mas a unção está dizendo aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo. Qual é a função, qual é o objetivo da unção? Para que seja testemunha. Então, você só recebe unção quando você quer testemunhar. Então você pode receber o Espírito Santo e até ser salvo. Paulo disse, se confessarmos a Jesus Cristo, ele nos dá o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo. Então, se você, eu creio em Jesus, Jesus é o Salvador, Jesus é o único Senhor. Se a tua fé não for colocada em prática, ou seja lá o que for, e você manter isso, sustentar isso, você vai ser salvo. Vai ser salvo. Você tem o penhor da herança, que é o Espírito Santo. Mas trabalhar para Jesus, alcançar um serviço, alcançar um ministério, aí é a unção que capacita. E a unção é algo muito impressionante. Daniel, na cova dos leões, ele foi capacitado a dizer para o rei, pode cumprir a tua lei. Eu estou inocente diante do meu Deus. A unção te capacita a desafiar a morte. Essa não é fácil, não. Essa é a glória, irmão. Quando você diz assim, viver é Cristo, mas tu vai morrer, é lucro. Essa unção é tremenda. Essa é que faz a igreja do Deus vivo mostrar-se como verdadeira igreja, coluna e firmeza da verdade. Você acha que em condições naturais eu iria atrás de uma oficial da PM, bater no ombro dela e dizer para ela, você não manda aqui não, aqui quem manda somos nós. Isso é a unção. E por que ela não disse, você está me desacatando? Não, ela calou a boca e foi embora. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando Deus te dá uma palavra, quando a unção está em você, quando você sente o sobrenatural, irmão, vou te dar um conselho. Tem uma unção na sua vida, não tem? Quer que ela cresça? Quando chegar a hora de você usar essa que está aí, não titubie. Não cochie entre dois pensamentos, que aí Jesus te dará uma nova unção. A unção é que vai nos capacitando para todas as coisas, irmão. Quando Samuel foi lá ungir Davi, que era um garoto, Samuel ungiu Davi. Tu serás o rei de Israel. Ele foi? Foi.
sei lá quantos anos depois que ele se tornou um rei de Israel. Até seria interessante dar uma pesquisada e ver esse tempo exato, que é importante entender isso. Eu não tenho em memória o tempo exato, mas aquela unção capacitou Davi a ser rei? Não capacitou. Aquela unção capacitou Davi a suportar a perseguição de Saul, a passar pelo vale da sombra da morte, a passar as privações de ter se fingido como louco na entrada de uma cidade para não ser morto pelos inimigos. Aquela unção capacitou Davi. Recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo, essa unção é a capacitação. É ela, irmão, que te capacita para o projeto que Deus tem na tua vida. Mas essa virtude só vem quando você quer ser um testemunha. Se você não se empenha, se você não busca, se você não faz como eu um dia fiz, Senhor, aqui está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Senhor, eu não vejo nunca isso na minha vida, eu não vejo como isso vai se cumprir. Senhor, eu sou um zero à esquerda, eu sou um covarde, Senhor, eu sou um letárgico, eu sou um retardado, Deus, mas eu quero, Deus. E eu dizia para Deus, eu não sei como o Senhor poderia fazer isso, mas eu sei que de alguma maneira o Senhor pode. Então, meu irmão, a unção vem sobre aqueles que não estão acomodados. Diz que Jesus pregou e tinha uma multidão, não é isso que a Bíblia diz? Uma multidão que o seguia. Quando ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Todos obedeceram isso? Não, até discípulos já tinham pegando o caminho de Emaús, que dirá, se discípulos chegados estavam pegando o caminho de Emaús, que dirá a multidão? Quando veio a virtude do Espírito Santo, que Jesus falou, sereis revestidos de poder, vocês vão receber poder, para me anunciar em Samaria, Judeia, nos confins da terra, ficai em Jerusalém. Os que queriam isso, ficaram em Jerusalém, vendo as tropas romanas rodarem e entrar de casa em casa. Mas eles ficaram em Jerusalém, porque eles queriam essa unção, eles queriam essa glória, eles queriam anunciar. Então, quando o Espírito Santo desceu num som veemente e impetuoso, encontrou apenas 120 reunidos no cenáculo. Mas diz a Bíblia que tinha uma multidão seguindo Jesus, mas só 120 foram cheios do Espírito Santo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Amém, irmão? Então se envolva. Você quer? Uma pergunta me fizeram lá na passeata. Não, mas você não acha que esse discurso tem crianças vendo? Esse discurso pode ser mal entendido como um ódio e não pode não ser uma coisa boa para as crianças, tal. Falei, eu acho sim que pode ser mal entendido, pode ser ódio, tem criança vendo, isso mesmo. Falei assim, mas o meu desejo é ver os meus filhos morrendo pela causa que hoje eu defendo. Pronto, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Então, meu irmão, é isso a unção. A unção vai te capacitar, até se você tiver que ver isso, ver. Como Helena, a mulher que perdeu 10 filhos. E pela unção que estava sobre ela, hoje todo mundo quer ler o livro de Helena. A mulher que, como é que chama o livro? O preço da fé. O preço da fé, meu irmão, você vai pagar de acordo com a unção que esteja na sua vida. Se não tem nenhuma unção, você não vai pagar nada. Você vai fugir, vai se acovardar. A unção capacitou Davi aquelas perseguições. E aquelas perseguições, aquelas lutas, o capacitou a se tornar um rei.
Você acha que tem condição de pegar um menino sem nenhuma experiência de vida, sem sofrer certas aflições, pegar esse molequinho e botar ele num trono que ele vai dar um bom rei, um bom governador? De jeito nenhum. Para o camarada ser um bom governador de Jesus Cristo, ele tem que passar pelas cadeias de José, ser humilhado como José, ser vendido como José. O próprio Cristo, para herdar o que ele herdou hoje, diz a Escritura, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado. É depois da via dolorosa e do Calvário e do sepulcro que você vai poder se levantar e dizer: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Antes disso é ilusão, meu irmão. Poder sem via dolorosa não é poder, é sepulcro. Vai se sepultar facilmente. Tinha uma unção sobre João Batista, que o capacitou a falar a verdade mesmo em face da morte. Herodes, tu não pode possuir essa mulher. E aquilo ficou ecoando na cabeça de Herodes. E cada vez que Herodes passava na frente de João Batista falava a mesma coisa. Jeremias pagou o preço da verdade. Cada vez que o rei o chamava, cada vez que ele tinha oportunidade, ele falava a mesma coisa. E joga no calabouço, e bate, espanca, amarra, tira daqui, joga para lá que nem um boneco. Mas estava cheio da unção. A unção é a capacitação que Deus tem na nossa vida. Você não conquista essa unção porque você vem na igreja. Você não conquista a unção porque você frequenta, ouve os seminários, porque você ouve todas as pregações. Não é isso que vai te dar nenhuma unção. Porque você já leu a Bíblia tantas vezes e não recebeu ela. Mas quando você lê e aceita, quando você ouve e aceita, você ouve e credibiliza e faz aquilo parte da tua vida, aí vem a unção sobre ti. É esse o processo. Pedro, os apóstolos, eles receberam unções tão poderosas que eles caminharam em situações direta para a morte. Paulo deixou a profecia de que já iria morrer, mas não saiu, não fugiu. Pedro deixou a profecia, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Os historiadores dizem que ele ia saindo de Roma e viu Jesus voltando para Roma. Senhor, onde tu vais? Estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Ele foi, então é para mim morrer lá? Eu vou voltar. Isso é a unção. A unção é aquilo que vai te capacitar no dia e hora certa, marcado por Deus, está lá onde vão te matar. Não é ter o Espírito Santo, é ter a unção. Por isso disse Eliseu para Elias: Elias, o que tu queres antes que eu parta de ti? Eu quero porção dobrada. Não existe porção dobrada do Espírito, existe porção dobrada da unção. Essa unção, o que despedaça todo jugo? O Espírito Santo despedaçará todo jugo? Não. A unção despedaça todo jugo. Ou seja, pessoas podem ter o Espírito e ainda assim estar debaixo de jugo. Mas a unção despedaça todo jugo. Receber o Espírito Santo é o primeiro estágio de se adentrar ao reino de Deus. Mas a unção é a continuidade disso. Sabe, irmão? Essa não é uma daquelas pregações da restauração. Mas é porque você precisa entender isso, que já foi dito nesse ministério, sei lá quantos anos atrás. Então você precisa entender que se você se satisfez em estar na igreja, você recebeu algo. Mas se você deseja, além de estar na igreja, alguma coisa a mais, você vai ter que receber outras coisas mais.
Mas Deus é o que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, ou seja, Deus proporciona todas as condições para te levar a desejar. Quando você deseja, Ele vai e te entrega aquilo que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quais são os teus desejos, os teus desígnios, os teus propósitos, os teus projetos? Eu só tenho um: servir a Jesus Cristo. Não tenho mais nenhum projeto, irmão. A unção, meu irmão, é algo incrível. Jesus está lá no Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu sei que tudo te é possível. Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha unção, tinha? Dizer que Jesus tinha unção? Pastor, não, Jesus não tinha unção, tinha sim. Nós não estamos falando de um Jesus Deus, nós estamos falando de um Jesus homem. Como diz a Bíblia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Jesus homem que precisava da unção, esse Jesus homem que não era na terra onisciente, porque alguém que é onisciente não pode dizer assim: quem me tocou? Isso não é onisciência. Mestre, a multidão te aperta. Não, peraí, mas alguém me tocou. Isso é onisciência? Esse Jesus que estava na terra é onisciente? Alguém onisciente, meu irmão, não pode perguntar quem me tocou e ficar procurando. Mas mestre, não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Não fui eu que planejei que essa virtude saísse, mas eu senti que isso aconteceu. Isso não é onisciência. Então, esse Jesus, que cheio da unção, porque ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você quer a mesma unção que esteve sobre Jesus? Porque ele disse: o que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta. Eu vou para o meu Pai. Você quer a mesma unção que esteve sobre Jesus? Então a sua comida, a sua bebida, o que te sustenta, o que te nutre, tem que ser fazer a vontade do seu Pai que está no céu. Você vai receber a mesma unção. Na mesma estrada nós contemplamos as mesmas coisas. Isso é fé? Não, isso é lógica. Isso não é fé, isso é lógica. Eu dizia para Jesus, eu dizia para os meus irmãos da Igreja Batista, quando se falava de milagre, não, esses homens eram santos homens. Pedro era um santo homem, Paulo era um santo homem, João, Tiago, esses eram santos homens de Deus. Eu disse assim: não, nada de santos homens de Deus. Eles podem até ter sido santos homens de Deus, mas se eu andar na mesma estrada que eles, vou contemplar as mesmas coisas. É exatamente assim, meu irmão. Se você andar na mesma estrada, vai contemplar as mesmas coisas. Entra na estrada de Pedro, entra na estrada de Paulo, entra na estrada de Elias, entra na de Tiago, entra na de Eliseu, entra na de Daniel, entra na de Sadraque, Mesaque e Abednego, entra na estrada deles, que você vai ver a fornalha esfriar e o leão fechar a boca. É isso. A unção não está sobre ti para que você entre numa estrada. A unção virá sobre ti quando você entrar na estrada. Ei, cumpre a tua lei, porque eu já estou vendo, já estou recebendo aqui a unção de que o leão não vai me ferir. Não, rei, cumpre a tua lei. Eu estou inocente diante do meu Deus. Quando ele botou o pé dentro da cova, veio a unção. E os leões passavam de um lado para o outro e nem viam Daniel, penso eu. E se vissem também? Então, meu irmão, veja. Quando Jesus, cheio da unção, ele diz assim: levantemos. É chegada a minha hora. A unção vai te capacitar, meu irmão, a discernir todas as coisas. A unção vai te capacitar a discernir
a chegada de cada detalhe na tua vida. Isso é preciosíssimo! Porque quem quer fazer a obra na sua vida acontecer antes do tempo, está cavando a sua sepultura. Eu fui chamado muitas vezes para ser ungido pastor. A praga da Universal me chamou. A praga da desgraça da Nova Vida me chamou. A Assembleia Maldita me chamou. Os batistas queriam que eu fizesse um seminário para virar pastor, aquela raça me chamou. Se eles ficarem ofendidos, o meu endereço continua há 51 anos o mesmo. Rua Mariano Procópio, número 37. Mas eles não vão bater nessa porta, porque covarde não encara o homem de Deus. E se bater, vai ser uma satisfação para mim poder repetir tudo na cara deles, face a face, e dizer para eles: o meu Deus não bate cabeça para bode. O meu Deus não reverencia bandeira. O meu Deus não canta hino nacional. Os servos do meu Deus não vestem fardas. Político cristão, para mim, é safado, canalha, como eu disse lá na entrevista para aquela blogueira lá. O que você acha dos políticos evangélicos na bancada evangélica? O que tu acha? Eles são canalhas. Nem quis demorar muito, esperar muito ela acabar de falar. Eu falei: são canalhas. Já estava fervendo dentro de mim, já tinha discernido qual seria a pergunta dela. Então, meu irmão, quando Jesus diz assim: é chegada a minha hora, essa unção poderosa te faz discernir. No começo de 1999, antes disso, muita gente queria me ungir a isso, me ungir aquilo outro. A Nova Vida me pressionou de tudo que foi jeito. Armaram até cilada, me convidaram para o almoço, eu conhecia pessoas, todo mundo sabia, eu não sabia de nada. Quando eu cheguei lá, eu era o centro das atenções, porque tinham ouvido que eu andava pelas casas aqui, pessoas me chamavam, oravam, que Deus estava fluindo a palavra, e eles quiseram me encabrestar, me colocar dentro da Nova Vida, que seria uma fonte de atração de almas para eles, né? Raça maldita, que caia fogo do céu e os consuma. E quando eu falava com Deus, Deus dizia assim: não se mete nisso, sai fora disso. E quando você vai buscar em Deus, a unção vai falando contigo: esse não é o caminho, não entra por esse caminho. Meus colegas todos entraram, viraram pastores da Nova Vida e hoje são grandiosos palhaços, otários, porque nunca pensaram em servir a Jesus, eles pensaram em se servir de Jesus. Eles nunca pensaram em colocar o nome de Jesus no top, eles pensaram em colocar o próprio nome deles no top. Por isso eles se ferraram. Eu só quero dizer uma coisa com todo carinho: bem feito. Eram falsos, não eram verdadeiros. Diziam que queriam servir a Jesus, mas era mentira. Eles queriam ser servidos com títulozinho de pastor, carteirinha da ordem dos pastores. Então, irmão, em 1999 veio uma unção sobre mim, no mês de fevereiro, e eu comecei a falar para as pessoas: esse ano vai acontecer algo tremendo na minha vida. E as pessoas me olhavam: é? E eu dizia: esse ano vai acontecer algo tremendo na minha vida. E alguém disse assim para mim: o que vai acontecer? Eu falei: eu não tenho a mínima ideia, mas algo tremendo vai acontecer. Mas como que tu sabe? Eu sinto algo dentro de mim. E naquele ano, em setembro, veio a minha palavra e disse: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu falei: eu sabia que esse ano ia acontecer alguma coisa. Só que isso extrapolou todos os meus conceitos, como diz a Escritura, que o nosso Deus é o que opera além do que pedimos ou pensamos. Eu tinha uma visão de servir a Jesus Cristo. Eu tinha os meus esquemas que eu imaginava, como inocente, muitas vezes, que todos nós somos, com coração sincero até.
E muitas vezes nós queremos a missão mais difícil. Muitas vezes a gente quer a missão mais difícil. Quem quer sair da sua casa e ficar viajando pelo mundo afora, carregando família? Quem quer sair como missionário? Um dia eu estou na África, daqui a pouco eu estou não sei aonde, estou no norte, estou no sul, estou no nordeste do Brasil, estou no... Quem quer essa vida? Ninguém quer. Eu queria essa. Ninguém quer essa vida. Um ex-pastor, que pelo que eu ouvi até dele, nem o diabo está querendo ele agora, um ex-pastor chamado Alexandre, virou para mim, todo mundo via a unção sobre a minha vida, todo mundo via. Como que não vai se ver o que Jesus quer mostrar? Tinha pastores que tinham visão a meu respeito, e diziam assim: eu vejo uma Bíblia imensa aberta na tua mão, e ela é toda dourada, as páginas toda dourada, tudo uma coisa maravilhosa, tudo irradiante. Mas Jesus está mostrando para ele, não está nem mostrando para mim. Quando Jesus quer mostrar as coisas, meu irmão, teve uma mulher que profetizou a meu respeito que a igreja mudou de uma maneira absurda. Eu tive que me segurar no banco para não cair de tanto impacto que eu fiquei tonto com a revelação. E ela disse: igreja, aquele homem é um atalaia. Ela estava certíssima. Eu sou o atalaia. Eu estou anunciando. Jesus vem até 2070. Isto é ser um atalaia. Mas pergunta se ela teve coragem de pegar o rabo de saia dela e sentar no banco da minha igreja. Então Jesus vai mostrando tudo, irmão. Em 1999, então, Jesus vai para a tua casa e funda a minha igreja. E as pessoas perguntavam o que vai ser, o que não vai ser. Eu falava para o ex-pastor chamado Alexandre. Falei assim: olha, o que eu quero para a minha vida, eu na minha inocência, eu quero servir a Jesus. Mas o que você quer? O que você pensa de ministério? Eu falei: eu quero sair mundo afora, pregando, fundando igreja, deixando gente para assumir a igreja e seguindo o meu caminho. Sabe o que o cara me disse? Que era um homem conceituado na época. Não, mas isso é muito ruim. Isso não dá dinheiro. Ele me disse isso. Isso não dá dinheiro e é muito desconfortável ficar viajando de um lado para o outro, carregando família. Eu falo, justamente por ser difícil e desconfortável, é que Jesus deve estar precisando de gente para fazer, né? O que você quer da obra, irmão? Você quer o confortável? Quer moleza? Vai por EB. Quer moleza? Se candidata a político. Quer trabalhar? Então venha ser um evangélico, aqui tem trabalho. Agora, se quer moleza, vai prestar concurso público. Aliás, que agora não está muito moleza não, né? Fazer o quê? É o castigo que Deus está trazendo sobre o mundo. A justiça de Deus. Muito funcionário do público bateu. Eu vi aqui nessa rua, eu sou concursado. Eu sou do Estado. Outros, eu sou federal. É mesmo? É? Parabéns. E agora? Bate no peito, diz que é concursado, diz que é funcionário público, diz que é do Estado. Hoje pessoas estão com mais orgulho em dizer que é traficante do que é trabalhador honesto do Estado. Tem muita gente: eu sou bandido mesmo, eu sou traficante mesmo e eu sustento a minha vida vendendo maconha e cocaína. E muitos trabalhadores honrados não podem dizer: não, eu fiz concurso, eu estudei e eu hoje tenho o quê? Só se for lá tirar da mão do ladrão chamado Sérgio Cabral, lá no Bangu, lá. Então, meu irmão, a hora acontece, essa é a unção que vem sobre você e vai te conduzindo, vai te dizendo as coisas. Não é um simples fato, simples entre aspas, tá? Não é um primeiro passo em que você sente que recebeu do Espírito Santo, você confessa: eu creio nesse Jesus, você sente que algo muda dentro de você. Mas isso é só o primeiro passo, irmão. Jesus discerniu a hora da sua partida.
Pedro discerniu a hora da sua partida, Paulo discerniu a hora da sua partida, e sabe-se lá quantos discípulos discerniram a hora da sua partida? E o próprio Jesus falou: levantai-vos, vamos-nos daqui, porque é chegado o que me trai. Esta noite todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei a ovelha, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão todos me deixar. Discernimento total. Onisciência? Não! A unção que estava sobre ele. Com a unção, irmão, você vai saber aonde ir. Com a unção você vai saber o que fazer. A unção não é Deus falando contigo em vozes. A unção é um mover, uma força que te diz: vira para a esquerda, e você vira. Mas ninguém falou nada. Vira para a direita, e você vai. Mas ninguém disse nada. Vai em frente, mas ninguém disse nada. Porque é o próprio Espírito Santo no teu corpo se movendo. É algo tremendo. É assim, irmão. Não encerrou o teu crescimento espiritual, irmão. Valoriza o que você tem visto e ouvido nesse lugar. Porque aquele que em ti começou uma boa obra, ainda tem muito a fazer. Muito. Eu fico imaginando os anos de vida que Deus me disse que tem. Ora, que tem comigo, tem muita coisa para Ele realizar na minha vida. Eu sou um menino ainda. O nosso ministério tem 17 anos, meu irmão. Ainda somos adolescentes. Esse ano é que vamos atingir a maioridade. Mas cá entre nós, eita criança para causar problema para o diabo. Eita Davi para derrubar Golias, meu irmão. Fala sério, nunca tal se viu. E o que Deus tem falado conosco? Este povo atormentará todo o globo terrestre. Não é isso que tem falado? Se você esqueceu, vai lá ler a placa. Tem data e tudo. Você tem guardado as profecias? Tem criado um grupinho lá no Zap, um grupinho seu mesmo ou da sua família, e tudo que é profecia você tem jogado lá? Para ouvir de vez em quando? Para avivar a tua memória? Então, meu irmão, recebereis não o Espírito Santo, mas a virtude do Espírito Santo. Porque Jesus, antes de ser assunto elevado aos céus, ele virou para os seus discípulos, diz a Bíblia que ele apareceu diante dos seus discípulos e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. O que Jesus fez? Soprou. Soprou. Ele disse: recebei o Espírito Santo, e soprou. Então eles receberam o Espírito Santo? Receberam. Mas depois Jesus vem e diz assim: e agora recebereis a virtude do Espírito Santo. E aí sim, sereis minhas testemunhas, só entre aspas, só com o Espírito Santo você não será nada. Você acha que eu prego porque tem o Espírito Santo? Tanta gente tem e não prega como eu. Você acha que nós vamos às ruas porque temos o Espírito Santo? Só? Tanta gente por aí tem o Espírito Santo, confessa Jesus como Senhor e não tem coragem sequer de vestir uma dessas camisas que você veste. Usar um boné. E nós estávamos lá na porta de uma delegacia com os nossos bonés, com as nossas camisas e com o nosso cântico. Isso não é para quem tem o Espírito Santo, bendito seja o santo nome do Senhor. Isso não é para quem tem o Espírito Santo, isso é para quem tem a unção. Não basta alguém se aproximar de você e dizer assim: ó, eu estou te acompanhando, vai. Estou te vendo, hein? Estou te olhando, hein? Não, mas quando alguém se aproxima de você e diz assim: ó, não temas, eu estou contigo. Essa é a unção.
não é apenas alguém te olhando, é alguém que diz assim a Escritura: naquele dia vocês vão entender, eu estou em vós e vós estáis em mim. É isso, irmão. Algo profundo, algo poderoso, algo que não é dado espontaneamente. O Espírito Santo, entre aspas, de novo, é fácil receber. Ouviu uma pregação, leu a Bíblia, eu creio nisso, é verdade, Jesus é o Salvador, tá bom, o Espírito Santo entrou em você. Mas a unção do Espírito Santo, você tem que demonstrar um merecimento muito maior, uma vontade, um desejo ardente, uma aptidão de querer que você viva em Cristo e Cristo viva em você, de querer que Deus escreva nas tábuas do teu coração a sua lei. Este é o conceito da unção. Eu frequento todos os cultos dentro da igreja. Tá bom, boa viagem ao inferno. Mas não, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu falo com Deus, os céus vêm abaixo, eu sinto sobrenatural, aí sim. Esse negócio de fui na igreja, meu irmão, não resolve nada. Minhas maiores experiências não foram dentro da igreja, foi no meu cantinho com Jesus. Foi nos parques, procurando um lugar calmo e quieto para orar, ia para a rua, subia a monte. Não ia subir a monte porque o monte é mais santo, não, é porque é um lugar sossegado, só por isso. E ali, meu irmão, se processaram as minhas maiores experiências. Então, se o teu culto termina nesta manhã, quando nós encerrarmos aqui, você nunca será nada. Mas se você conseguir fazer do seu dia a dia uma continuidade do culto, aí sim, tu verás a glória de Deus. Até aqui, nos tem ajudado o Senhor. A paz, os irmãos. Louvado seja o Deus de Elias. Deus me deu uma visão, mestre, no começo da oração, onde eu via descer neste lugar 7 caixões. E um desses caixões, ele se abria, e dentro dele estava repleto de sangue. Louvado seja Deus. No momento que a irmã Dayana e a irmã Eliane louvavam, eu via anjos entrar neste lugar e restaurar a saúde dos valentes, restaurar o ânimo de todos nós. Aleluia. Eu vi cada guerreiro ser restaurado, a força, o ânimo, o vigor e a coragem. E eu vi também, pessoal, recair sobre nós colares de prata, braceletes de prata. E vi o Senhor, mestre, receber uma coroa de ouro muito bonita. E essa coroa tinha 7 pontas. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao Deus de Elias. E ontem, aleluia, Deus, quando o Senhor estava naquela praça, antes do Senhor conversar com aquela senhora, eu vi um homem de branco descer naquele lugar. E eu olhava para o Senhor com tanta alegria. E ele estendia a mão sobre a cabeça do Senhor e colocava as mãos sobre o alto da cabeça do Senhor e lhe ungia. E aquele homem não era anjo. Louvado seja Deus. Eu vi uma mulher
encostar na irmã Dayana e o Senhor me mostrava os braços daquela mulher. Aqueles braços se tornavam secos. E aquela mulher se tornava como leprosa. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Enquanto nós louvávamos, eu tive uma visão. Eu vi um anjo, e esse anjo descia dos mais altos céus. E esse anjo veio, e eu vi, quando estavam todos reunidos com a camisa negra e os dizeres do ministério, e um caiu. E quando o corpo dessa pessoa caía sobre a terra, o seu espírito foi pegado pelo anjo e levado para os céus. E eu vi também, quando um anjo passeava no meio da congregação, com uma bandeja vazia. E esse anjo, no entendimento que eu tive, esperava a cabeça de um mártir nessa bandeja. Assim diz o Senhor, a partir de agora, a coragem será vosso escudo. Eu já vos tenho dito que ando no meio de vós como um só. Não retrocedam, não andem para trás, porque tudo vos tenho dito antes de acontecer, para que saibam que eu sou o mesmo, e fora de mim não há Deus. Eu mato e dou a vida. Eu sou o Deus que vos chamei a cada um como meu. Amém. Durante a pregação, eu vi capacetes se formando em algumas meninas, ou seja, as mais jovens da igreja, se formava pela frente e fechava atrás. Ele vinha se formando pela frente e fechava atrás. Não eram todas. Algumas receberam esses capacetes essa manhã. E esses capacetes são capacitação. Capacitação para uma obra que vem adiante. Amém. Eu vi agora no final, depois que o irmão Altair louvou, o senhor estava falando, mestre, uma grande espada vir à terra e quebrar uma corrente muito forte. Amém. Aleluia. No momento que o mestre falava sobre a profecia do irmão Romo, eu vi algumas cabeças de homens caírem aqui na frente. Quando o mestre falou da profecia das leoas, que elas abatiam os alces, eu vi um manto vindo do céu, e esse manto era moldado nas suas costas, irmã Cláudia. E ele tinha um adorno de ouro. Depois eu vi a irmã receber também um cajado. Depois eu via sair pedaços desse manto e se tornarem em capas. E eu via, quando esse manto alcançou a irmã Jailma, a irmã Suzete, a irmã Suelene, a irmã Elaine, a irmã Rosângela Vieira, a irmã Rosana,
Aleluia, Deus vivo. A irmã Eliene, a irmã Renata, oh glória a Deus vivo. E assim diz o Senhor nesta manhã, as mulheres, vocês nunca mais serão as mesmas a partir de hoje, porque eu, Senhor, os capacito nesta manhã. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus vivo. A paz da igreja, meus irmãos. No início do louvor, do pastor estava louvando, eu vi dois anjos muito fortes em ficarem lá na porta da igreja, e mais dois anjos, eles subiam aqui e um ficava na frente, aqui do lado do pastor e do outro lado. E logo a seguir, a igreja, ela era inundada com umas águas e cobria todos nós. E todos nós. E só o pastor, a cabeça dele ficava assim, para cima, não inundava ele. Só inundava só os irmãos e o corpo dele para baixo, mas a cabeça dele ficava para cima. E entrava um exército de soldados pelo aquele lado lá direito, e do lado esquerdo entrava um ancião, que eu já tinha falado para o pastor de uma visão que eu tive anterior. Ele entrava aqui na frente, irmão, andando, e em seguida atrás dele ele puxava um imenso cavalo branco, tipo manga larga, e ficavam contemplando tanto eles quanto os soldados do lado esquerdo para frente da igreja, em direção ao pastor, como se estivessem reverenciando e assistindo o culto. Essa foi a visão que eu tive. Glória a Deus. Aleluia, Deus vivo, Senhor dos altos céus. Vamos ainda ouvir algo. Eu vi uma caneta com asas e ela riscava toda a terra. Aleluia. Vamos falar com o nosso Deus. Bendito Deus. Nós te damos graças, Senhor, por tuas grandes obras, pelos teus grandes feitos. E como o Senhor tem nos ensinado, ninguém realiza as obras que tu fazes. Só o Senhor pega um mendigo e transforma em príncipe. Só o Senhor pega um covarde e transforma em valente, Deus. Só o Senhor pega um morto e dá a vida. Nós já sabemos disso, Senhor. Nos capacita a viver e morrer por isso. Porque o teu nome é santo e a nossa glória é podermos nos curvar perante o Senhor. Deus, não temos maior glória do que curvarmos a fronte em terra e dizer: Senhor meu e Deus meu. Não temos, Deus, não temos maior glória do que essa, Deus. Por isso, bendito seja o teu santo nome. Assim leva o teu povo, meu Senhor, na tua graça, na tua paz. Faz cada um entender o profundo do que é servir a esse Deus tremendo. E despede-nos, porquanto nós sabemos que somos os teus guerreiros.